Muito bem, agora eu quero convidar você então para meditarmos na palavra de Deus. O nosso texto base será Evangelho de Mateus, capítulo de número 26. Evangelho de Mateus, capítulo de número 26, a partir do versículo de número 36, fala-nos sobre a oração de Jesus no Getsêmani. Então, Mateus capítulo 26, a partir do versículo de número 36, você vai poder acompanhar até o versículo de número 46. Esses 10 versículos falam sobre todo o momento que Jesus passou no Getsêmani. E eu quero ler o versículo de número 39, embora é importante você depois ler todos estes 10 versículos, e nós vamos de certa maneira meditar neles, mas de início eu quero ler o versículo de número 39, que diz assim: indo um pouco mais adiante, prostrou-se com o rosto em terra e orou: meu Pai, se possível, afasta de mim esse cálice, contudo não seja como eu quero, mas sim como tu queres. Vou ler mais uma vez. Indo um pouco mais adiante, prostrou-se com o rosto em terra e orou: meu Pai, se possível, afasta de mim este cálice, contudo, não seja como eu quero, mas sim como tu queres. Então nós já estudamos nessa nossa série a oração do Pai Nosso, como um modelo de oração para nós, sobre o que oramos no Pai Nosso. Estudamos oração por sabedoria, como orar por sabedoria. Semana passada aprendemos como orar por bênção. E hoje o tema da nossa reflexão é oração de rendição. Nós vamos aprender com Jesus aqui através da oração, do seu momento de oração no Getsêmani, como é uma oração de rendição, como que é uma oração aonde nós nos rendemos diante da presença de Deus, aonde conseguimos romper e vencer a nossa própria vontade e nos render à vontade de Deus, ao propósito de Deus e ao projeto de Deus. Por que a oração do Getsêmani é uma oração poderosa? Porque ela é a oração aonde nós então nos rendemos completamente à vontade do Senhor. Aonde nós vencemos a nossa própria vontade, os nossos medos, as nossas angústias e definitivamente nos rendemos ao projeto de Deus. Então, quais são as características de uma oração de rendição? Quais são as características então da oração do Getsêmani? Então quero que você acompanhe comigo. Deus vai abençoar grandemente a sua vida através dessa ministração. E talvez você é uma dessas pessoas que está lutando. Você talvez esteja lutando para se render à vontade de Deus, lutando para se render ao propósito de Deus. Você tem uma vontade, você tem um desejo, você tem um anelo. E muitas vezes a sua vontade, ela está querendo sobrepor o propósito de Deus para a sua vida. Queridos, uma das coisas que nós precisamos entender é que a nossa vontade, ela é no máximo boa e ela é agradável. Mas somente a vontade de Deus, diz o apóstolo Paulo, ela é boa, agradável e perfeita. Muitas vezes nós não conseguimos romper na nossa vida espiritual. Muitas vezes nós não conseguimos acessar grandes projetos de Deus para a nossa vida. Sabe por quê? Porque a nossa vontade, ela está tão latente, a nossa vontade, a nossa opinião, o nosso desejo, o nosso querer, ele está tão latente na nossa alma, na nossa carne, vamos assim dizer, nos nossos projetos e na nossa agenda, que a vontade de Deus não tem espaço para acontecer na nossa vida. Nós estamos vivendo num momento da sociedade em que as pessoas elas estão se tornando cada vez mais individualistas. Todos os dias, em todos os momentos, nós somos bombardeados com mensagens dizendo: você é o máximo, você
é o cara. Desperte o poder que está em você, desperte o potencial que está em você. Não que Deus não tenha nos dado o potencial, mas quando nós começamos a colocar muito o meu eu, a minha vontade, o meu querer, o meu sonho, os meus projetos, as minhas intenções, quando eu começo a colocar tudo isso como prioridade na minha vida, no meu projeto existencial, sobra muito pouco espaço para que a vontade de Deus se cumpra e se concretize na nossa vida. Na oração do Getsêmani, nós vamos ver ali Jesus dizendo: a minha vontade é não ter que passar, a minha vontade é não ter que beber este cálice, mas eu me rendo à tua vontade. O que Jesus nos mostra, queridos, o que Jesus revela para nós aqui é um modelo de rendição. É um modelo de alguém que abriu mão de qualquer possibilidade egoísta de viver a sua vontade e se rendeu plenamente à vontade do Pai. Então eu quero convidar você, nesta oportunidade, a refletirmos juntos sobre isso. E eu quero desafiar nós dois, eu e você, todos nós que estamos aqui nesse momento, neste ambiente, nessa experiência online, a eliminarmos do nosso coração qualquer pretensão egoísta de vivermos a nossa vontade e abraçarmos definitivamente a vontade de Deus para a nossa vida. Agora, para que venhamos a chegar neste nível, é necessário passar pelo Getsêmani. O nome Getsêmani significa prensa de azeite. O jardim do Getsêmani era um lugar composto de muitas oliveiras, e ali no Getsêmani eles pegavam então as azeitonas, passavam pela prensa para que pudesse extrair o mais puro azeite. Então, a oração do Getsêmani são aqueles momentos em que nós somos pressionados, em que nós somos tratados, triturados, vamos assim dizer, para que Deus possa extrair tudo aquilo que Ele quer extrair de melhor da minha e da sua vida. Então, todas as vezes que você passar por um Getsêmani, não é para te destruir, não, é para te aperfeiçoar, para que você cumpra a vontade de Deus. Então, número 1, a oração do Getsêmani, ela expõe a nossa humanidade. A oração do Getsêmani expõe a nossa humanidade. Talvez em nenhum outro lugar da Bíblia, os aspectos da humanidade de Jesus ficaram tão expostos e evidentes do que na sua oração no Getsêmani. No versículo 37 e 38, do capítulo 26 de Mateus, que nós estamos estudando, olha os termos que esses versículos nos mostram. Versículo 37 e 38. Levando consigo Pedro e os dois filhos de Zebedeu, começou a entristecer-se, a angustiar-se. Disse-lhes então: a minha alma está profundamente triste, numa tristeza mortal. Fiquem aqui e vigiem comigo. Olha os termos: entristecer-se, angustiar-se, alma profundamente triste, tristeza mortal. No Evangelho de Lucas, que é o texto paralelo do Getsêmani, nos Evangelhos, capítulo 22, versículo 44, diz que, estando angustiado, ele orou mais intensamente, e o seu suor era como gotas de sangue que caíam no chão. Então veja bem, a oração do Getsêmani é a oração aonde a nossa humanidade fica exposta, aonde as fragilidades da nossa alma, do nosso sentimento, é onde a oração do Getsêmani é aquele momento em que todas as nossas fragilidades, toda a nossa humanidade fica exposta.
Jesus, na sua condição humana, ele se entristeceu. Ali a Bíblia diz que ele estava angustiado, a sua alma estava profundamente triste. Foi uma oração realmente em que todos os aspectos da sua humanidade são mexidos, todos os aspectos da sua emoção, parece que elas são provocadas ali naquele momento de oração do Getsêmani. E a tensão foi tão grande que a Bíblia diz que ele suou gotas de sangue. Talvez essa seja a sua situação nesse momento. Você que está passando talvez por uma situação, por um momento de Getsêmani na sua vida, em que todos os aspectos da sua humanidade estão sendo mexidos, estão sendo provocados. Sentimentos talvez de tristeza, de angústia, de dor têm estado na sua vida. E esse é um momento em que Deus está, com certeza, desenvolvendo algo dentro de você. Mesmo que você não saiba e não entenda, mas Deus está desenvolvendo algo em você. E aí vem o segundo aspecto. A oração do Getsêmani é uma oração dolorida. É uma oração que causa dor. Versículo 44 de Lucas 22, que a gente já leu, diz que, angustiado, ele orou intensamente e o seu suor se transformou, era como gotas de sangue que caiu no chão. Aconteceu com Jesus ali, a medicina, a ciência explica o que aconteceu com Jesus. Aconteceu naquele momento ali com Jesus um fenômeno chamado hematidrose. Hematidrose. Ora, o que é hematidrose? É uma condição muito rara em que o ser humano sua sangue. Para explicar para você aqui de maneira bem simples, é um momento em que os pequenos vasos sanguíneos, eles explodem, o sangue se mistura com o suor e passa então a verter, não é? Começa a pingar, o sangue se mistura com o suor, então a pessoa que passa por esse processo, por esse fenômeno, não é? Ela começa então, ao invés de apenas suar o seu suor, ela passa a suar o sangue que estava misturado. Agora, quando é que acontece este fenômeno chamado hematidrose? E aqui na minha nota eu tenho aqui, ela afeta o rosto, as orelhas, o nariz e os olhos. Agora, o que provoca tudo isso? Então a explicação científica este é um fenômeno do corpo que está associado a momentos de muita pressão, tensão e estresse. Quando a pessoa está num momento de medo, pressão, tensão e estresse emocional, então pode acontecer esse fenômeno dos pequenos vasos sanguíneos explodirem, vamos assim dizer, se misturar com o suor, então a pessoa começa a suar sangue. E o texto está dizendo que Jesus estava angustiado e orava intensamente. E aquilo trouxe reações no corpo de Jesus. Aquilo trouxe reações no corpo físico, na saúde de Jesus naquele momento. Tal era a angústia, tal era a tensão, vamos dizer assim, o estresse e a pressão que pesava sobre ele, porque depois do Getsêmani, então acontecem os desdobramentos finais que culminaram na sua crucificação. Talvez você, provavelmente você nunca tenha chegado, eu e você não tenhamos chegado nesse ponto de suar sangue, mas existem momentos em que nós oramos de maneira angustiada, de maneira tensa, e que esses momentos são momentos também doloridos para a nossa vida, na nossa jornada, na nossa caminhada com Deus. Mas não desista, Deus está construindo algo poderoso em você. Número 3, a oração do Getsêmani é uma oração solitária. Quero ler para você aqui alguns versículos que diz o seguinte: levando consigo Pedro e os 2 filhos de Zebedeu, Jesus disse: fiquem aqui e vigiem comigo. Então, quando Jesus vai para o Getsêmani, ele leva aqueles que estavam caminhando com ele, os 3, não é? Pedro, Tiago e João,
Ele vai até o Getsemane orar e coloca os 3 ali e diz: olha, fiquem aqui e vigiem comigo. Mas o texto diz que Jesus então vai, ora ao Pai, e aí ele volta para os discípulos. Então voltou aos seus discípulos e os encontrou dormindo. Aí Jesus disse: vocês não puderam vigiar comigo nem por 1 hora? Perguntou ele a Pedro. Aí Jesus vai orar de novo. Jesus volta para ver como é que os discípulos estavam e diz: quando voltou de novo, os encontrou dormindo, porque seus olhos estavam pesados. Aí Jesus vai e ora de novo. Aí quando Jesus volta a última vez, para ver como os discípulos estavam, depois voltou aos discípulos e lhes disse: vocês ainda dormem e descansam. Eu estou ali me angustiando, eu estou ali num momento de estresse, de pressão, eu estou ali suando sangue e vocês estão aqui dormindo. Mas o interessante é que Jesus não julga os discípulos. Jesus deu uma orientação para eles: olha, tomem cuidado, porque hoje é eu no Getsemane, amanhã pode ser vocês. O espírito está preparado, mas a carne é fraca. Mas Jesus não julga os discípulos, Jesus não condena os discípulos. Eu comecei a pensar: por quê? Se fôssemos nós, que chamássemos companheiros para estar ali com a gente, orando, intercedendo, naquele momento de tensão, e a gente olhasse para o companheiro: cara, eu estou aqui angustiado, eu estou aqui debaixo desta pressão, dessa tensão tão grande, chamei vocês para orar comigo e vocês estão dormindo. Eu não sei talvez que reação eu teria, talvez eu seria muito mais incisivo do que Jesus, vem cá, gente, eu estou aqui derramando lágrimas de sangue e vocês estão dormindo, vocês não se importam com o que está acontecendo comigo? Mas não foi isso que Jesus fez, porque Jesus entendia que aquele era o Getsemane dele, era o momento decisivo dele, era o momento de um encontro profundo entre ele e o Pai para decidir questões que estariam por vir. Era um momento que ele teria que vencer, ele teria que atravessar, ele teria que se render. Qual é a lição que eu quero trazer para você com isso? Quando você estiver passando pelo seu Getsemane, que bom será se você tiver pessoas que estejam com você. Mas se não houver ninguém que esteja disposto a passar o Getsemane contigo, não julgue as pessoas que não estão passando pelo Getsemane com você. Ninguém é obrigado a passar pelo seu Getsemane. Pode parecer forte essa palavra, mas eu tenho encontrado muitos cristãos que têm se vitimado e dizendo: ninguém me ajuda, ninguém ora por mim, ninguém me traz uma palavra, ninguém me encoraja. São pessoas que estão passando pelo Getsemane da vida dela e não estão entendendo. E aí elas querem que um monte de gente esteja em volta dela no seu Getsemane. Você pode até trazer, mas elas vão dormir. Você pode até trazer, mas elas não vão sentir o que você está sentindo, elas não vão se envolver da maneira que você está se envolvendo, e elas nem têm a obrigação de fazer isso, porque o Getsemane não é delas, o Getsemane é teu. Quando chegar a hora do Getsemane delas, provavelmente elas terão que passar por aqueles momentos, mas você e eu não devemos julgar aqueles que não estão passando pelo Getsemane como nós estamos passando. Nós não podemos querer que eles estejam conosco no mesmo nível no nosso Getsemane. O Getsemane é teu, quando eu estiver passando o Getsemane é meu, é o momento entre nós e Deus. Nós e Deus é que temos que definir. Nós e Deus é que temos que chegar às conclusões, não é? Nesse momento. Porque foi um momento íntimo entre Jesus e o Pai. Olha, eu tenho essa vontade, mas eu quero me render à sua vontade. Então a oração do Getsemane, ela muitas vezes, ou na maioria das vezes, ou sempre, será uma oração solitária. Agora é interessante que mesmo que nenhuma ajuda humana seja o suficiente, ou nenhuma ajuda humana esteja disposta a passar conosco,
A oração do Getsêmani é o momento em que nós somos assistidos por anjos. Lucas 22:43 diz que quando Jesus estava se angustiando no Getsêmani, apareceu-lhe então um anjo do céu que o fortalecia. Glória a Deus! Embora seja uma oração solitária no que diz respeito à presença e ajuda humana, ela não é solitária de ajuda espiritual e sobrenatural. Um anjo do céu estava ali para fortalecer Jesus, para que ele atravessasse aquele momento. Queridos, nós precisamos ser menos racionalistas nesse sentido e acreditarmos mais na ajuda sobrenatural dos céus ao nosso favor. A Bíblia diz que o anjo do Senhor acampa ao redor daqueles que o temem e os livra. A Bíblia diz que os anjos, eles são ministradores enviados por Deus para ajudar aqueles que hão de herdar a vida eterna. Nós não prestamos adoração a anjos, nós não adoramos, não reverenciamos anjos, mas a Bíblia é muito clara em dizer que esses seres espirituais e celestiais, eles são enviados por Deus para trabalhar ao nosso favor. Então, nos momentos de Getsêmani que você estiver enfrentando, tenha certeza, haverá presença angelical para fortalecer você, para encorajar você, mesmo que você não esteja vendo isso claramente, mas ali há presença dos céus com você, para você enfrentar esse momento. Em quinto lugar, a oração do Getsêmani é uma oração de rendição à vontade de Deus. Por 3 vezes, Jesus faz a mesma oração. Indo um pouco mais adiante, prostrou-se com o rosto em terra e orou: meu Pai, se for possível, afasta de mim este cálice. Contudo, eu quero abrir mão da minha vontade. Eu quero abrir mão do meu querer. Contudo, não seja feito como eu quero, mas sim como tu queres. Você está disposto, você está disposta a fazer esta oração nesta noite? Essa vai ser a nossa oração modelo da semana. Você está disposto, está disposta a rever todos os seus sonhos, todos os seus planos, todos os seus projetos? Muitos deles foram para o espaço com a pandemia, então essa é uma grande oportunidade para que tudo aquilo que foi para o espaço, não tenta ficar resgatando, não é, os fragmentos, não é, daquilo que a pandemia jogou. Não, não, não. É hora talvez de dar um reset e reiniciar processos novos de Deus. Talvez esse momento de pandemia para você está sendo um verdadeiro Getsêmani. Pois bem, é nesse momento que você e eu vamos dizer: Deus, o Senhor jogou tudo para o espaço, então eu agora me rendo à tua vontade. O que é que o Senhor quer para a minha vida? Se renda sem reservas diante da presença do Senhor. Sexto e último lugar, a oração do Getsêmani é uma oração que nos prepara para os próximos desafios. Então Jesus vem naquele momento de angústia, vem naquele momento de tensão, ele está suando sangue, ele está, de certa maneira, solitário, porque os discípulos estão com ele e ao mesmo tempo não podem fazer nada por ele. A Bíblia diz que a presença angelical está ali, ele se rende então à vontade do Pai, e tudo isso que aconteceu preparou a mente, o espírito e o coração de Jesus para os próximos desafios. Veja bem, quando Jesus termina de orar no Getsêmani, Judas vem para traí-lo, os soldados prendem Jesus, ele vai ser julgado de maneira injusta, ele vai ser torturado e crucificado. Tudo isso Jesus sabia que iria acontecer com ele. Mas depois que ele passa pelo Getsêmani, ele está pronto para enfrentar todos
os próximos desafios que viriam. Quando nós passamos pelo Getsêmani, queridos, quando nós somos pressionados como uma azeitona, quando passamos pela prensa de azeite e nós conseguimos vencer internamente, quando nós conseguimos nos render completamente, isso nos prepara para qualquer desafio de futuro que nós podemos ter. A Bíblia diz no versículo 45 e 46 de Mateus 26, depois Jesus voltou aos discípulos e lhes disse: vocês ainda dormem e descansam? Olha a palavra dele. Gente, chegou a hora. Eis que o Filho do Homem está sendo entregue nas mãos de pecadores. Levantem-se e vamos. Aí vem aquele que me trai. Duas palavras nesses versículos. Chegou a hora, levantem-se e vamos. Os discípulos não estavam entendendo nada. Tanto que quando Judas chega, beija Jesus, quando o soldado prende Jesus, Pedro, que não estava entendendo nada do que estava acontecendo, não é? Porque não passou pelo Getsêmani como Jesus, estava lá dormindo. A reação de Pedro é uma reação humana, uma reação carnal. Ele tira a espada, corta a orelha do servo do sumo sacerdote, na tentativa de defender Jesus, porque achava que Jesus não estava pronto para ser preso, achava que Jesus precisava ser defendido, e Jesus com calma, com serenidade, mas com coragem, disse: Pedro, guarda a tua espada, porque quem fere com espada será ferido. Jesus pega a orelha do servo do sumo sacerdote, coloca no lugar, cura ele, restaura a orelha, cola, não é, de novo, recria os ligamentos, né, da orelha, coloca no lugar e disse: gente, eu já venci no Getsêmani. Eu estou pronto para tudo que está por vir, porque eu venci tudo que tinha que vencer agora aqui no Getsêmani. Agora pode vir traidor, agora pode vir prisão, agora pode vir tortura, agora pode vir cruz. Eu estou pronto, porque eu me rendi à vontade do Pai. E é aí que nós vemos a coragem, e é aí que nós vemos a bravura de Jesus, a autoridade do nosso Senhor e do nosso Salvador. Há uma expressão que nós usamos, que Jesus tinha coração de cordeiro e cara de leão, que encara, ele é o leão da tribo de Judá, que encara os seus inimigos, que encara a cruz, que encara a morte, mas que ressuscita ao terceiro dia, cheio de poder, de glória e de majestade. Oh, aleluia! A oração do Getsêmani é a oração que vai nos preparar para os desafios futuros. Receba essa palavra de Deus no seu coração, faça do Getsêmani, vamos fazer desta oração a nossa oração modelo desta semana e vamos pedir para que o Espírito Santo trabalhe em todas essas questões que nós refletimos aqui na vida de cada um de nós, para a glória do nome de Jesus.